Sem problema, obrigada. Alguém que trabalha para mim? Trabalhinho extra sobre os nórdicos. Do vídeo que passei. Trabalho está lá na plataforma. O trabalho eu avisei. Quem acha que não tem. Até quarta-feira pode entregar. Bom dia para quem está em casa. Bom dia. O pessoal que mandou por e-mail, eu vou dar o recebido ainda essa semana, tá? Quarta-feira. Estou abrindo aqui o material para gente. Vamos lá, gente. Pegando a folhinha aí que eu entreguei. Não tem a folhinha, não? Não deixa. Mas não ela vai Vamos lá, gente. Semana passada eu falei sobre o empréstimo consignado, o que era. Então, hoje a gente continua em imposto. Acharam aí? Imposto. Cadê a folha, hein, gente? Todo mundo recebeu. Olha, todo mundo recebeu essa folha. Eu falei que era importante guardar. Não coloquei nada no quadro para a gente poder adiantar, para vocês não terem um monte de coisa para ficar copiando. Aí eu só dou uma olhada assim e vejo mais da metade da turma sem a folha, sem o material. E para estudar para a prova? Então. Eu deixo lá embaixo. Vamos lá. Imposto.
contribuição ou tributo exigido para assegurar o funcionamento do Estado e das coletividades locais. Encargo, ônus, tributo, estabelecido por obrigação. Diferente da palavra imposto, de imposição, quando o imposto ele tem um caráter de contribuição, ele sempre é devido, tá? Ou seja, o imposto ele sempre será cobrado e para que você não tenha cobranças de imposto em cima de um determinado produto ou serviço, você pode até dar entrada, né, em algumas... tem um nome jurídico específico. Isenções. E é muito o que o governo faz, às vezes, para incentivar a produção num determinado estado, que um determinado serviço seja prestado, né? Por exemplo, uma fábrica. Se uma determinada fábrica construir um pátio de fabricação, de montagem de carro, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente ganha com isso. E aí, o que o governo faz? Ele dá uma isenção de impostos para aquela empresa ter mais interesse em vir para o Rio de Janeiro, por exemplo. Em outras situações, ali no centro da cidade, tem aqueles prédios antigos, né? Muitos daqueles prédios recebem isenção de impostos, os proprietários não pagam determinado imposto para poder manter o prédio pintado, o prédio de pé, para poder cuidar das estruturas, né? Então, fora isso, o imposto sempre é pago. Você compra uma bala ali fora, no Tio do Doce, em algum momento alguém pagou imposto para que aquela balinha existisse. Alguém já teve curiosidade de pegar uma nota fiscal, um cupom fiscal no supermercado, na padaria, a quantidade de impostos que são cobrados? A conta de luz. Alguém já teve curiosidade de pegar a conta de luz? Tem o valor total, né? Na conta de luz. Aí vem desmembrado. O que você está pagando? O que você está pagando realmente pela energia que foi consumida e o que você está pagando de imposto. E esses impostos deveriam ir para onde? Deveriam ir para, principalmente, políticas públicas que favorecessem as melhorias dos estados e dos municípios. E aqui no Brasil, chegaram a fazer um tipo um impostódromo, negócio assim, que era impostódromo, que era para medir, né, tipo um cronômetro, um contador, para medir a quantidade de impostos que eram pagos diariamente pelas pessoas no Brasil. E o Brasil é um dos países que mais cobram impostos, né? Um funcionário, por exemplo, quando uma empresa contrata uma pessoa, ela paga impostos em cima dessa contratação.
E por isso que muitas vezes as empresas deixam de contratar formalmente uma pessoa para fazer um trabalho informal para justamente pagar menos impostos, né? Então, o problema em si não é pagar o imposto. O problema em si está em você não saber exatamente para onde aquele valor do imposto está indo. Existem vários tipos de impostos. Os dois mais comuns que a gente ouve falar no nosso dia a dia é o imposto ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, toda vez que a gente compra, né, ou presta um serviço para alguém, ou alguém presta um serviço para a gente paga o ICMS. E o ISS também, que é um outro imposto sobre serviço, tá? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma situação com relação a imposto? Existem alguns países, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, eu sei que funciona assim. O imposto sobre aquilo que você... de serviços, um determinado imposto que ele vem desmembrado, né? Então, por exemplo, está escrito lá na gôndola que você vai comprar uma Coca-Cola. Aí está escrito lá, €1. O valor da Coca-Cola é €1. Aí está escrito o valor de imposto. Por exemplo, 3 cêntimos de euro. Alguns produtos, se você não é contribuinte do país, quando você sai do país, você pode pegar aquele imposto de volta. Porque você não vai usufruir do serviço que vai ser pago com aquele imposto, tá? Dependendo do item, não são todos. Aí, como é que funciona? Quando você está saindo do país, no aeroporto, pelo menos em Portugal, comigo foi assim. Algumas coisas que eu comprei, guardei a notinha fiscal, aí tem um valor, você preenche aquilo ali, tem até um aplicativo que você pode preencher por aplicativo, e aí você vai lá no caixa, eles vão calcular o valor e vão te devolver de volta. Eu comprei umas coisas e voltou para mim €1 e pouco de imposto. Comprei muito pouco. Meu marido comprou umas coisas maiores e tal, foi lá e voltou para ele quase €15 de imposto de coisas que ele pagou. Por quê? Porque ele não ia usufruir daquele dinheiro no país. Nos Estados Unidos parece que é assim também, tá? Se você não vai usufruir do valor com educação, com saúde, com transporte público, por exemplo, você pega aquele valor de imposto de volta quando você sai do país. Aqui no Brasil não tem isso, tá? Infelizmente, não tem isso. Deveria, né? Mas não tem. O que tem aqui no Brasil para a gente é o nosso imposto de renda. Então, por exemplo, os responsáveis de vocês pagam a escola. Quem deveria fornecer a escola para todo mundo? O Estado, o município. Como vocês não usufruem desse valor, entre aspas, e os pais pagam a escola, esse valor pago, ele pode ser jogado no imposto de renda. Ele vai ser informado no imposto de renda. E aí depois são feitos cálculos e esse valor pode ser pego de volta ou não. Depende
tem um valor mínimo e máximo para que você pegue esse imposto de volta. E o que que entra? Despesas com médicos, despesa com dentista, despesa com educação. Então, tem uma série de regras que nós, brasileiros, contribuintes por quê? Porque a gente contribui com o imposto, que nós podemos pegar esse imposto de volta. Mas o estrangeiro aqui no Brasil não tem, tá? Juros. Juros é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Os juros são, para o credor, aquele que tem algo a receber, uma compensação pelo tempo que ficará sem utilizar o dinheiro emprestado. Essa taxa também é utilizada na delimitação das taxas de juros para o comércio. Então, por exemplo, já aconteceu de vocês irem em alguma loja comprar e pede para parcelar e é mais caro do que o valor à vista? Isso são juros. Algumas vezes o vendedor fala para você assim: não, você pode parcelar sem os juros do cartão. Mas, gente, ninguém joga para perder. O valor desses juros, que chama alíquota, já está embutido no valor do produto ou do serviço. Então, normalmente, se você for pagar à vista, pode dar uma chorada, principalmente se for em dinheiro, porque quem paga no cartão, quem recebe no cartão, melhor falando, recebe sempre um pouquinho menos, tá? Pessoal, levanta a cabeça aí. Vamos dar uma... Por isso que é legal ter a folha na mão, que você vai lendo junto, você vai marcando, vai fazendo uma anotação ou outra. Então, nesse momento, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do cartão de crédito. Normalmente, se você está pagando parcelado, você pode pedir aí um descontinho, porque o valor ele já fica sendo calculado, porque a pessoa vai receber mais tempo para receber, ou então ela vai receber um valor menor, que é o percentual da administradora que está concedendo o crédito para quem está comprando. Deu para entender? Ou não? Ficou enrolado? Mais ou menos? Vamos lá. Eu tenho um cartão de crédito. Aí eu vou numa loja e compro e peço para parcelar o tênis lá que eu comprei em 3 vezes sem juros. Serão, por exemplo, se o tênis custou 150, serão 3 parcelas iguais de 50. Ok. Algumas vezes, quem paga esses juros é quem está comprando. Então, a pessoa diz assim, no cartão fica 55 e à vista, em dinheiro, 150. Por exemplo, 155 e 150. Os juros foram repassados para mim. Ok? Quando esse valor é dividido e quem está pagando paga igual, como se não tivesse juros, quem está pagando esse valor é a pessoa que está vendendo. Porque a administradora do cartão de crédito do comprador desconta um determinado valor lá do proprietário da loja. Entenderam? Então, a pessoa recebe da administradora? Recebe sim. Porém, tem uma taxa, que normalmente é uma taxa administrativa, que a gente até vai falar sobre ela daqui a pouco. Outra questão também
Lembra daquele cálculo que a gente fez ali da Caixa Econômica? Que o valor era desse tamanhozinho, quando a gente falou sobre investimento? Isso também são as taxas de juros. Ou seja, eu boto meu dinheiro na poupança. O meu dinheiro, ele não está lá parado. A Caixa Econômica está usando o meu dinheiro. E por usar o meu dinheiro, ela me dá alguma coisa de volta. Ó, Geise, muito obrigada porque você deixou usar o seu dinheiro. E ela me dá juros em cima daquilo. Para a Caixa Econômica, é sempre muito pouco. Outros investimentos rendem muito mais, porque a taxa de juros, a taxa de retorno é maior, ok? A taxa é uma exigência financeira imposta pelo governo ou algumas organizações políticas, governamentais ou mesmo de pessoas privadas, que podem ser pessoas jurídicas também, para usar um determinado serviço ou pelo exercício do poder político. É uma forma de tributo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, vocês já viram lá que tem assim taxa de embarque? Alguém já reparou? Pode ser até uma viagem intermunicipal. E ali para Petrópolis, para Cabo Frio, para Maricá, onde o prefeito gosta de ir, né? Já viram que tem assim taxa de embarque? Não? Nunca repararam isso? Alguém já viajou de avião? Lá na passagem de avião também vem escrito taxa de embarque. E aquela taxa é o quê? São as companhias aéreas repassando para o aeroporto o direito de usar o espaço físico do aeroporto. Então, tem algumas pessoas que viajam muito ou que trabalham com turismo, trabalham com agência de turismo, que já sabem, por exemplo, as taxas de administração dos aeroportos. Vocês já viram o Google Voos? Já viram como é que funciona? É bem interessante. Você bota o local da onde você vai sair, né, a origem, e você bota lá o destino. E pede para marcar todos os voos que aparecerem no Google isso. Se você botar Voe Google ou Google Voos, aparece. E aí vai aparecer ali o valor das passagens, né? Então, por exemplo, hoje, deixa eu ver se eu consigo fazer uma simulação aqui. E aí, quando você for ver o valor da passagem, ele vai te mostrar, por exemplo, se você vai daqui para a Espanha, aí você sai do Rio de Janeiro direto para Portugal e depois faz uma conexão na Espanha, tem um valor. Às vezes fica mais barato, que é o que chamam de... Fala o nome, gente. Quando você para no aeroporto para passar para outro. Escala. Conexão. Ih, entende tudo de viagem essa menina. Conexão. Às vezes fica mais barato você viajar com conexões do que você ir direto de um lugar para o outro. Por quê? Por conta da taxa de embarque do aeroporto. E tem que pagar, não tem jeito. Vocês estão muito quietinhos hoje. Então, vamos lá, vamos brincar um pouco aqui.
Fala um destino aí. Ibiza. Vamos para Ibiza. Vamos para a praia. Que dia? 6 de outubro? 10 de outubro. Volta que dia? Volta que dia? Nossa! Ainda não tem passagens abertas para janeiro para Ibiza, gente. Olha, apareceu. Ó, apareceu. Quanto é que vocês acham que tá uma passagem para Ibiza? Depende, então, R$3.900 a ida e 4.895 a volta. Agora, se você quiser ir por Miami, você vai pagar R$12.869. Tá vendo? Tá vendo por que é importante prestar atenção na aula que fala sobre taxas? Para poder ir para Ibiza mais barato. Você pode ir por 3.900 ou você pode ir por 12.869. Então, o mais caro aqui... ele é operado por uma companhia que é mais cara e você passa 38 horas no voo. Deve ter aqui uma escala na Espanha, por exemplo. A mais barata você leva 43 horas para chegar. São as escalas, as conexões. A primeira peça é 20 milhões para 77. Bem, vamos lá. Cartão de crédito. Todo mundo sabe o que é um cartão de crédito? Quem falou que tem cartão de crédito? Nossa! Isso aí a gente deve ficar maluco, então. Aí todo mundo podia ir. E aí, o que aconteceu? Não tinha limite? Mas por quê? Não tinha limite? Estava bloqueado? Então, o cartão de crédito, o primeiro cartão de crédito foi lançado no Brasil em 1968. Ele foi lançado pelo Banco Bradesco
e se chamava Elo. É o mesmo nome de uma bandeira que existe hoje. O Bradesco resgatou esse nome, né? Elo. Em 1975, a Diners Club introduziu o primeiro corporate card, ou seja, um cartão corporativo, empresarial. O cartão de crédito é uma forma de empréstimo com prazo de pagamento de até 40 dias. É disponibilizado por bancos e instituições financeiras. Quando você pede o cartão, você recebe um limite para fazer compras, para utilizar tanto para bens quanto para serviços, né? A maioria dos estabelecimentos nos dias de hoje aceitam cartão de crédito. O cartão de crédito, ele pode ser uma arma letal, como ele pode ser também uma forma de investimento, tá? Qual é a diferença entre você ter uma dívida e você estar endividado? Você fica endividado quando você não paga pelas compras que você faz. Então, o grande problema não é ter uma dívida. Por quê? Porque você pode ter uma dívida por conta de uma compra que você fez e que você está investindo em alguma coisa. Você tem a sua casa. Aí você precisa fazer uma manutenção na sua casa, porque a casa é sua, é um patrimônio seu. Então, você está investindo nesse patrimônio. Você tem um carro, aquele carro é seu. Se você deixar o carro ficar todo largado, cheio de problemas, aquele carro perde valor. Aí você pega, por exemplo, o cartão de crédito e vai numa oficina ou vai numa loja de material de construção e compra aquilo que é necessário para consertar o carro, para melhorar a casa e por aí vai. Você está fazendo uma dívida? Tá. Mas você está investindo num patrimônio que é seu. E mais para frente, aquilo pode te dar um bom retorno. O endividamento, ele acontece quando você compra e você não paga. Aí você fica endividado. E hoje no Brasil, o endividamento por cartão de crédito, ele é de quase 50% no número de pessoas que têm algum tipo de dívida. Porque as administradoras de cartão, ela ganha em cima de juros e de taxas. Então, cada vez que você deixa de pagar o cartão, você recebe uma facada, né, de encargos por atraso, que são as taxas, e você também paga juros em cima daquele valor que você não pagou no mês anterior. E, além disso, o cara ainda aumenta o teu limite, mesmo você devendo. Para quê? Para você cair na armadilha de dever cada vez mais. Então, mas o pobre não pode ter cartão de crédito. Pode, desde que ele pague. E aí, a continha que precisa fechar é que o valor da fatura do cartão não pode comprometer mais de 35% do valor que a pessoa ganha no mês. Isso aí é educação financeira que a gente começou a ver lá no início do ano. Então, se comprometer mais de 35% é um problema. O que você faz? Pede para baixar o limite do cartão. E tem que tomar conta disso, tá? Porque senão você vai se endividar e o endividamento por cartão de crédito é perigosíssimo, tá? Porque as taxas são muito altas. Qual é a diferença para o cartão de débito? O cartão de débito, você precisa ter dinheiro na sua conta.
Se você não tiver dinheiro na conta, o cartão de débito não passa. A não ser que você tenha uma outra coisa que é do capeta, que é o tal do cheque especial. Já ouviram falar? É um limite que o banco te dá pré-aprovado para você gastar. Aí fica com aquela história da conta virada, conta negativa, conta no vermelho. Por quê? Porque você vai usando o cartão de débito. Quando cai um dinheiro na sua conta, débito e crédito vai abatendo. Ok até aí? Seu cartão era de débito ou de crédito? Então, não tinha limite, né? Ou era problema no cartão. No cartão de débito, tem que ter dinheiro lá. Ou limite do banco. No caso do Felipe, todo mundo fica zoando o garoto, mas o problema era no cartão. Era um problema físico, né? No cartão. E aí, Felipe, você processa esse pessoal aí que está te difamando. Né, Felipe? Processa esse pessoal que está te difamando. E para a gente encerrar, boleto bancário é um pagamento oficial regulamentado pelo Banco Central do Brasil, que é feito de forma ativa pelo cliente, também chamado de sacado, e não através de inclusive, a cobrança de juros sobre juros, ela é indevida, tá? E muitas empresas fazem isso. Por exemplo, 10% de juros ao mês. É um absurdo, tá? Você está devendo um boleto de R$50. No mês seguinte, vai ter 10% de juros. No mês seguinte, 10% vai ser R$5, não é isso? No mês seguinte, você não pode pagar 10% em cima de 55. Você vai pagar 10% em cima de 50, mais os 10% do mês passado. O que algumas empresas fazem é cobrar 10% em cima do valor que já tem os juros do mês anterior. Então, quando vocês ouvirem falar assim, a empresa cobra juros sobre juros, isso é ilegal. E aí vocês podem correr atrás do seu dinheiro. E é por isso que de vez em quando aparece aí, a Caixa está fazendo renegociação de dívidas. Eles estão revendo algumas cobranças, a Caixa ou os outros bancos, né? Estão revendo esses valores abusivos que são cobrados em cima dos valores não pagos, ok? Então, paramos aqui e na semana que vem a gente continua e com a graça de Deus vamos fechar. Beijo a todos que estão em casa, tchauzinho. Obrigada, meninas.